Karine, a irmã Vânia também, a irmã Fátima. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Já vai abrindo sua Bíblia eu ia chamar do Evangelho de Paulo, mas é a carta de Paulo aos Romanos. Mas você já pode abri-la aí, depois eu vou explicar por que eu quase cometi aqui um erro, né? Teológico não, um erro de nomenclatura, né? Mas abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens expositivas, agora focados apenas em um livro. Nós encerramos uma série razoavelmente longa, 21 mensagens sobre as parábolas de Jesus. Nós fomos pensando as principais parábolas e tirando delas aplicações, ensinamentos sobre o reino, tirando alguns aprendizados para nos moldar a imagem e semelhança de Jesus, no sentido de cada vez mais estarmos prontos a sermos servos nesse reino, a sermos cidadãos nesse reino inaugurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do anúncio do seu Evangelho. Agora nós vamos nos focar em uma carta específica, na carta de Paulo aos Romanos, essa carta que é definitivamente conhecida como o Evangelho do apóstolo Paulo, né? Se nós pudéssemos dar um outro título a ela, esse título cairia muito bem. Ela é uma carta especial para a história da igreja protestante e a gente vai começar essa série de mensagens agora em outubro, porque para nós protestantes, nós que somos herdeiros do movimento reformado, especialmente a nossa tradição, a tradição batista, herdeira do movimento reformado, nós entendemos que este momento, esse período de outubro, né, especialmente os últimos dias de outubro, onde nós celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante, nós entendemos apropriado e dar início a essa nova série de mensagens com essa carta, que é uma carta especial, especialmente para o movimento da Reforma. Ela é a carta que traz a mudança de percepção de Lutero sobre a doutrina da justificação, sobre a relação da salvação, das obras, o meio de salvação, como é que se chega à salvação, quando diz o relato histórico sobre Lutero que no momento em que ele, estudando a carta aos Romanos, em que ele estuda exatamente um dos versos que nós leremos nessa noite, esse verso se repete em outros momentos na carta, mas um momento específico onde ele entende o que significa dizer o justo viverá pela fé. Então ele mesmo diz que os seus olhos se abriram, como se escamas tivessem caído de seus olhos, ele então tivesse de fato compreendido a verdade, a realidade do Evangelho, e ele tem quase que uma nova conversão, embora isso seja um tanto quanto difícil de fazer uma afirmação. Lutero sempre foi alguém devoto à igreja, ligado à vida piedosa, né? Mas ele entende que pela carta aos Romanos seus olhos são abertos para a realidade do Evangelho e a realidade da doutrina da justificação. Antes de Lutero, alguém que é extremamente importante para o movimento reformado, Agostinho, um dos pais da igreja, ele também tem todo um processo de transformação na sua caminhada de fé a partir da leitura de Paulo aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, e depois já de Lutero, né? Então, um momento anterior, um momento de Lutero, um momento anterior e um momento posterior, já agora no século XX, quando a Europa e todo um movimento chamado teologia liberal começa a se apoderar dos seminários, tanto europeus quanto americanos, trazendo uma série de novas percepções, esvaziando alguns dogmas, algumas verdades bíblicas, como o nascimento virginal de Jesus, a sua deidade, o seu estado de Deus encarnado. Então, a teologia liberal é um movimento que ocorre ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, e vai se apoderando dos nossos seminários. Ele ainda está no nosso meio até hoje, mas graças a um teólogo suíço, e aí graças ao teólogo suíço, entendam, né, é Deus intervindo na história por intermédio desses homens. E mais uma vez a carta de Paulo aos Romanos entra na vida de um teólogo chamado Karl Barth, um teólogo suíço. Ele se depara com essa carta, com um grupo de amigos, num grupo de estudo, ele se dedica a um período de estudo a essa carta e, por intermédio desta carta, eles desenvolvem todo um processo de resposta ao movimento da teologia liberal e, graças a esse movimento, nós não podemos dizer que todo o pensamento teológico ocidental foi destruído pela teologia
liberal. Nós conseguimos resgatar um movimento que é chamado de neo-ortodoxia, tá? É um processo de retorno a uma ortodoxia estabelecida no período da Reforma e que vai sendo novamente desenvolvida. Então, essa carta é uma carta especial para a história da igreja, é uma carta especial para toda a tradição evangélica e para a cristandade como um todo. Sem dúvida nenhuma, a carta de Paulo aos Romanos é a obra-prima do apóstolo Paulo, é a sua magna opus, né? sua obra magna, né? É aquele processo que ele utilizou-se de todo o tempo necessário para desenvolver esta carta e nela lhe condensou toda a sua teologia. Tudo que o apóstolo Paulo desenvolveu no campo teológico, no pensamento teológico, ele vai expressar ao longo dessa carta. Embora ela não afirme tantas coisas novas que o apóstolo Paulo já não tenha afirmado em outras cartas, como a carta aos Efésios, como a carta aos Gálatas, como a carta aos Colossenses, como a carta aos Filipenses também, suas cartas pastorais também, carta a Timóteo, a carta a Tito, ainda que ele tenha afirmado boa parte do conteúdo que nós temos aqui na carta aos Romanos, ele tenha esmiuçado isso em outras cartas também, trabalhado em outras cartas, essa carta condensa toda a sua teologia. Então, se você quiser entender o apóstolo Paulo e a teologia do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos é a sua porta de entrada e o seu habitat especial para compreender o que o apóstolo Paulo queria ensinar a partir da sua interpretação, da sua visão do Evangelho. E ele escreve essa carta com esse intuito mesmo, de explicar o Evangelho que ele que ele afirma, que ele vivencia, que ele prega. Porque no contexto, e aqui, obviamente, nós estamos introduzindo o estudo nessa carta, então eu preciso dar algum contexto histórico para você. Essa carta é escrita um pouco depois da última viagem do apóstolo Paulo, da terceira viagem relatada lá no livro de Atos. Não se tem certeza exatamente, mas é possível que essa carta tenha sido escrita no momento em que ele está indo para Jerusalém. Você conhece o relato de Atos, você sabe que tem um determinado momento em que ele vai a Jerusalém entregar os donativos que ele recolheu na sua viagem missionária, levar para os irmãos de Jerusalém que estavam passando dificuldade, estavam passando por necessidades. Ele fala sobre isso na carta aos Gálatas, ele fala sobre isso na carta aos Coríntios também. Então, ele está levando esses mantimentos, esses donativos para Jerusalém, e o seu plano, o plano pessoal do apóstolo Paulo, é o que a maioria dos intérpretes, dos estudiosos entendem, era ir a Jerusalém, entregar esses valores, passar um tempo com a igreja em Jerusalém, com os apóstolos ali em Jerusalém, trocar alguma experiência de vida, de ministério ali. Ele passou muitos anos ali na Ásia Menor. Então, a sua ideia era passar um tempo ali em Jerusalém e depois fazer uma nova viagem, agora com o objetivo de chegar à Espanha, à região da Espanha. E ele, então, sabendo, conhecedor de que havia uma igreja já estabelecida na cidade de Roma, ele então propõe a essa igreja, o seu interesse é que essa igreja lhe ajude com a logística dessa viagem e também com o sustento missionário, sendo que Roma estaria muito mais próximo da Espanha. Nós sabemos que essa viagem nunca aconteceu, o apóstolo Paulo, ao que tudo indica, pela maioria, pelos relatos mais fidedignos, nunca conseguiu chegar à Europa, nunca conseguiu chegar à Espanha. Ele chegou até Roma, nós sabemos disso, ele foi martirizado em Roma, mas o fato é que o apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não plantou, a igreja de Roma não foi plantada pelo apóstolo Paulo, há quem diga que foi plantada pelo apóstolo Pedro, mas isso é uma informação que não é muito bem segura, né? Ela está meio perdida dentro da tradição da história da igreja, mas o fato é que, muito provavelmente, Pedro passou por Roma antes do apóstolo Paulo, então há quem diga que Pedro plantou essa igreja, mas o fato é que Paulo não conhece essa igreja pessoalmente. Ele talvez conheça algumas pessoas que frequentam naquela igreja. A gente vai ver no final da carta que ele faz algumas saudações nominais a pessoas que ele conhece pessoalmente. Então, ele não conhece a igreja, mas conhece algumas pessoas que estão lá, talvez até alguns parentes seus. Alguns intérpretes entendem que ele tem uma relação de parentesco com essas pessoas que estão lá. E ele, então, escreve essa carta se apresentando como um missionário, dizendo, olha, quero a ajuda de vocês para chegar à Espanha, preciso que vocês me conheçam para que vocês me sustentem caso vocês concordem com aquilo que eu desejo pregar na Espanha.
e então ele vai expor o seu evangelho ao longo, o seu evangelho não, entendo aqui quando eu estou dizendo isso, tá? É o evangelho, Paulo vai expor a sua interpretação, a sua percepção, a forma como ele aborda o evangelho, e essa carta ele vai tocar em diversos temas, ele vai falar de justificação, o fundamento da nossa afirmação sobre a doutrina da justificação, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, o contexto todo doutrinário em torno do que nós, como protestantes, afirmamos sobre salvação, está basicamente ancorado no que o apóstolo Paulo ensina nesta carta. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre salvação, o apóstolo Paulo vai tocar em alguns temas que, neste momento histórico que nós estamos vivendo, são relevantes. Eu não sei se, quando nós chegarmos nele, propriamente dito, no tempo cronológico aqui, esse assunto ainda vai ser relevante, mas ele toca na relação entre igreja e Israel, ele vai explicar essa relação entre igreja e Israel, só que isso está mais para frente, está lá para o capítulo 12 ao capítulo 11, entre o capítulo 11 e o capítulo 14 ele vai tratar desse assunto, então nós estamos bem distantes, né? E a jornada é longa até lá, então não sei se a guerra ainda vai estar acontecendo até lá, mas o fato é que ele vai tratar desse assunto, ele vai tratar também sobre a relação do crente mais avançado na fé com o crente mais fraco na fé. Ele vai tratar de algumas questões escatológicas também. Então, ele toca em muitos assuntos. É uma carta bastante ampla em temas e abordagens. E um teólogo norte-americano chamado N.T. Wright, um teólogo recente, um teólogo contemporâneo nosso, está vivo, ainda produzindo material para nos auxiliar. Ele diz sobre essa carta o seguinte, ele diz que estudar Romanos é como entrar em um barco pequeno, em um rio agitado, em meio a um turbilhão de água. Nós precisamos nos segurar firmes se quisermos permanecer a bordo, mas se conseguirmos chegar até o final, o resultado é uma experiência sem igual. Então eu convido você agora a se agarrar no barco, né, a botar o seu colete salva-vida e vir comigo nessa jornada pela carta de Paulo aos Romanos. Feita essa introdução, quero te convidar para ler, nós vamos ler os primeiros 17 versos, primeiro bloco dessa carta, do verso 1 até o verso 17. Este trecho é o trecho de apresentação do apóstolo Paulo, de apresentação da carta. A carta segue um padrão de uma missiva do tempo do primeiro século, que não é muito diferente de uma carta moderna, né? Você tem um campo inicial para o remetente se apresentar, identificar o seu destinatário, identificar o tema que ele quer tratar naquela carta, o assunto que ele quer tratar naquela carta. Depois, normalmente, você tem o corpo, o desenvolvimento do assunto, o que a pessoa quer tratar, e finaliza com algum tipo de saudação final, algum tipo de bênção final, né? Ou alguma saudação pessoal para algumas pessoas, e o fato é que a carta segue esse padrão. E esses primeiros 17 versos estariam embutidos dentro do que nós entendemos como a apresentação da carta ou a introdução da carta. Mas nós vamos ver que ele foge um pouquinho do padrão. Então, ao longo da carta, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, não só em Romanos, mas em outras cartas também, ele segue o padrão geral, mas ele de vez em quando dá uma fugida do padrão, incluindo outras informações dentro de um ambiente em que talvez não precisasse tratar de tanta informação assim. Mas nós vamos ver que tudo tem um porquê, tá? Entenda uma coisa, é importante você compreender isso que eu vou dizer agora. Não há texto solto na Bíblia, tá? A Bíblia não é um texto, não é um livro com frases perdidas ou frases sem função. Tudo que está escrito no texto bíblico, nós cremos que foi inspirado por Deus. Então, assim mesmo como o apóstolo Paulo nos ensina, toda a Escritura ela é útil para o nosso ensino. Então, inclusive, a introdução dessa carta, aparentemente sem grande informação, sem grande utilidade, nós vamos perceber que há profunda informação aqui para nós e nós vamos nos dedicar na leitura e na interpretação e na aplicação desses primeiros 17 versos. O texto diz o seguinte: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Eu estou lendo na versão Almeida século 21, que é a versão bíblica que eu tenho usado com os irmãos aqui na igreja. Mas você pode acompanhar em qualquer outra versão, os textos são muito semelhantes, guardada pouquíssimas diferenças entre traduções. Tá? O texto diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa de seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dou graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo, porque constantemente em minhas orações, a vossa fé é anunciada em todo o mundo, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor, tem misericórdia de nós, prepara nossos corações, atrai a nossa atenção. Aos meus irmãos que porventura estejam acompanhando de casa ou estejam acompanhando a transmissão, que a sua atenção também seja atraída nesse momento, que eles estejam unicamente focados em ouvir o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Portanto, te pedimos, fala conosco, fala apesar das nossas limitações, fala apesar das nossas dificuldades em nos aprofundarmos na beleza e na grandeza desse texto. Por isso te pedimos, abre os nossos ouvidos, destapa os nossos olhos, atrai a nossa atenção, molda-nos para a honra e glória do teu santo nome, confiados nos méritos de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Então, feita aqui essa introdução, nós vamos dividir esse primeiro bloco aqui em 3 blocos. Esse bloco inicial, que é o bloco da saudação, que vai do verso 1 até o verso 7, onde nós vamos perceber Paulo falando da sua relação com o Evangelho. Nosso tema de hoje, o tema geral da mensagem, é o poder do Evangelho, e este poder que nós temos acesso a ele mediante tornarmos o Evangelho o centro da nossa vida. Por isso que o tema geral da nossa série de mensagens é o Evangelho no centro de nossas vidas, o Evangelho como o centro de nossas vidas. Então, nos primeiros 7 versos, tá? Como eu já havia explicado, toda carta tem uma parte introdutória, uma parte onde o remetente se apresenta, tem uma breve apresentação, em seguida da indicação do destinatário. Então, se nós quiséssemos fazer aqui uma reescrita da carta, se pudéssemos fazer dessa forma, nós poderíamos fazer de uma maneira bem mais sucinta, né? Pegar a primeira parte do verso 1 e pular direto para o verso 7. Né? A primeira parte do verso 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Verso 7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o apóstolo Paulo tivesse escrito somente isso, ele já teria atendido o padrão de uma carta. Ele já teria feito a introdução, se apresentado o destinatário, feito ali um voto de graça, um voto de bênção, mas é notório o como o apóstolo Paulo se estende nesse processo de se apresentar. Ele, a partir do momento em que ele se apresenta como servo, a partir daí ele dispara uma metralhadora como se ele tivesse
empolgado, e aí um tema vai puxando outro tema, e uma afirmação vai puxando outra afirmação, e quando ele vê, ele já escreveu 2, 3, 4, 6 versos para fazer uma simples apresentação de si e daquilo do qual a sua vida gira em torno. Ele fala o tempo todo aqui do Evangelho. Do início ao fim, ele está falando do Evangelho. Então, note que a apresentação é bem mais extensa e há uma razão para isso, e a razão é também o eixo central de toda a carta. O eixo central de toda a carta é a relação do apóstolo Paulo com o Evangelho. Paulo primeiro se apresenta como servo, e esse servo aqui, no original, no grego original, é doulos, doulos é escravo. Então ele diz, Paulo, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele é um escravo e é também um apóstolo, um mensageiro. Ele é servo e é também um mensageiro. Apóstolo aqui, tá? Entenda, a palavra apóstolo, a tradução original dela é mensageiro. No contexto neotestamentário, no contexto cronológico do tempo em que eles estão desenvolvendo ou escrevendo essas cartas, quando esses irmãos se apresentam como apóstolos, eles não estão fazendo nenhum tipo de distinção hierárquica entre eles e a igreja. Ainda que a gente reconheça a existência de um colégio apostólico, eles estão reconhecendo que eles são mensageiros de uma grande mensagem, de uma única mensagem. Posteriormente, nós vamos desenvolver a nossa teologia, vamos ver a ação de Deus na história e, posteriormente, então, nós podemos sim afirmar que esta tarefa inicial dessa alcunha de apóstolos, ela ficou limitada aos 12 principais. Então, hoje em dia não tem mais apóstolos, embora todos nós ainda exerçamos um apostolado como mensageiros de Deus, como aqueles que levam uma mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa tarefa de ser aquele que recebe uma revelação da parte de Deus para trazer para a igreja, e essa revelação em uma tarefa de apostolado, essa ficou limitada aos 12 iniciais, mais o apóstolo Paulo, os 12, obviamente, Matias substituindo Judas, e o apóstolo Paulo entrando nesse colégio tardiamente, ele mesmo vai dizer, né, como alguém que nasceu fora do tempo, né, ele chega depois, mas o fato é que quando ele se apresenta como apóstolo, ele não está aqui clamando para si um título ou dizendo que ele é superior àqueles irmãos, ele está dizendo, eu sou o mensageiro de Deus, essa é a tarefa que ele me deu. Eu levo uma mensagem ao mundo, e nesse sentido, então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós todos também recebemos esse apostolado da parte do Senhor. Então, o apóstolo Paulo se apresenta como escravo, como servo de Jesus Cristo, ele se apresenta como mensageiro, comissionado com o dever de levar uma boa notícia, com o dever de levar uma boa nova. Leiamos o texto, ele diz, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho é uma palavra que é do grego também, nós fizemos uma transliteração dela. O que é uma transliteração? É quando você pega uma palavra em outro idioma e traz ela inteira para o seu idioma e dá um significado a ela. Tá? Então, por exemplo, evangelho, no grego é praticamente a mesma palavra, é evangelion, a escrita é muito semelhante, e a tradução dela é boa nova, boa notícia. Tá? Então, o apóstolo Paulo diz, eu estou trazendo a vocês uma boa notícia. Se nós quiséssemos aqui ficar aprofundando em percepções contemporâneas, o Evangelho não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos cristãos como um todo. A expressão Evangelho ela está derramada em todo o mundo romano antigo. César tinha o Evangelho. Tá? A ideia de Evangelho é a ideia de trazer a boa notícia da parte de alguém. Então havia um Evangelho de César também. Mas aqui, para que a gente não precise complicar tanto a compreensão da carta, entenda que o apóstolo Paulo está dizendo que ele é portador, ele é o anunciante desta boa notícia. Ele tem uma boa notícia para trazer ao mundo, a todas as pessoas. Então, esse evangelho é o evangelho, o apóstolo Paulo vai explicar que essa boa notícia é a boa notícia que Deus já havia prometido por intermédio dos profetas, nas Escrituras. E aqui ele está fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento. Toda vez que você lê no Novo Testamento a expressão Escrituras,
leia, entenda que ele está se referindo ao Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tem essa categoria no momento em que os autores estão escrevendo. Essa categoria é dada a esse conjunto de escritos posteriormente na história da igreja, a partir do momento em que a igreja reconhece que um conjunto de cartas, um conjunto de livros circulava por toda a igreja, e neste momento eles entendem que aquelas cartas e aqueles livros eram então revelados da parte de Deus, eram vontade de Deus, era a revelação de Deus para nós. Então se junta esse contexto, se junta esse grupo de livros e passa a se chamar ele de Novo Testamento. Então os apóstolos não conhecem o Novo Testamento, eles estão escrevendo o Novo Testamento. Então toda vez que ele fala de escritura, eles remetem-se ao Antigo Testamento. Então ele está dizendo que este evangelho, do qual ele é o anunciante, do qual esse evangelho, que é sobre Jesus, de quem ele é servo, de quem ele é escravo, esse evangelho já havia sido prometido nas Escrituras por intermédio dos profetas. Então a boa notícia, essa boa notícia sempre foi sobre Jesus. Essa boa notícia sempre foi sobre Jesus. Esse Jesus, esse Filho de Deus, que embora sendo Filho de Deus, também era um de nós. E na condição de descendente de Davi, era a resposta messiânica esperada pelos judeus, mas seu reinado não se limitava aos judeus, pois pela ressurreição dos mortos e por meio do poder do Espírito de Deus, ele foi declarado nosso Senhor, tanto de judeus como de gentios. É isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver ao longo dos próximos versos. Ele vai dizer que ele havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho, ou seja, o Evangelho é sobre Jesus. Então o Evangelho é acerca de seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Então ele deixa claro, ele faz um corte histórico dizendo, esse Filho de Deus se tornou um de nós, humanamente, ele nasceu da descendência de Davi, e por ter nascido da descendência de Davi, sobre ele está o direito ao trono de Davi. Então ele é o rei dos judeus, de fato, tá? Mas ele também é muito mais do que o rei dos judeus, porque com poder ele foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, por intermédio desses eventos, Jesus Cristo, por intermédio da sua ressurreição, ele é declarado Filho de Deus, e uma vez que ele é Filho de Deus, ele é herdeiro daquilo que é de Deus. Então, o reino, a criação, tudo que pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo. E como é que nós cremos nisso? Como é que o apóstolo Paulo pode dizer que isso é plenamente compreensível e aceitável a todos nós? Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O Evangelho é o centro dessa primeira parte da mensagem, é o centro dessa primeira parte da carta, porque o Evangelho é o centro da vida de Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está tão centrado no Evangelho que ele não consegue nem sequer se apresentar a um grupo de pessoas sem falar do Evangelho ao longo de sua apresentação. Ele inicia, e como eu disse, um tema vai puxando o outro, ele vai quase que se tornando refém daquilo que é o centro de sua vida, e ele não consegue chegar a um simples dizer, olha, eu sou Paulo, nascido de Tarso, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa dizer, eu sou Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho que ele havia prometido, que Deus havia prometido desde as Escrituras, por intermédio dos seus profetas, acerca de seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo tem a sua vida centrada no Evangelho, a ponto dele não conseguir fazer uma introdução simples de uma carta, sem fazer uma explanação longa do Evangelho, apresentando todos os temas e todos os pontos do Evangelho. Então, esse Evangelho que Deus já havia prometido pelos profetas nas Escrituras, essa boa notícia que é sobre seu Filho, essa boa notícia que é sobre o Filho de Deus, que se torna um de nós, que morre na cruz, mas é ressuscitado, e essa ressurreição é a chancela que Deus dá a ele, dando a ele o reinado e a soberania e o senhorio sobre todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo finaliza dizendo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio desse Cristo e do seu Evangelho, Paulo vai continuar dizendo que ele recebeu uma graça. A graça, obviamente, é a salvação. Mas ele diz também que, além da graça, ele recebe um apostolado, uma tarefa. Acompanhe comigo, verso 5, ele diz,
por meio dele, ou seja, por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, nós recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir a todos os gentios para a obediência da fé. Então o apóstolo Paulo vai deixar claro que, por intermédio desse Evangelho, por intermédio de Jesus Cristo, ele recebe uma graça, a graça da salvação, mas ele também recebe uma tarefa, a tarefa de anunciar esta mensagem, o Evangelho, a outras pessoas. Então, a tarefa está ligada com o fato de Jesus Cristo ser Filho de Deus, que veio a nós, morreu por nós e por Deus foi ressuscitado, se tornando Senhor sobre todos os povos. Essa realidade que demanda que todo o mundo saiba. Por isso, a comissão é para conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Então perceba que o apóstolo Paulo já começa a construir, muito mais do que uma simples apresentação, ele vai construindo as bases do que ele crê sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, Cristo que é Filho de Deus, que veio a nós na forma de homem, morreu, ressuscitou, foi ressuscitado por Deus. Essa ressurreição é a chancela de Deus ao trabalho e à obra de Jesus Cristo. Isso concede a Cristo a condição de ser Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre todos, tanto de judeus como de gregos, e ele, o apóstolo Paulo, por intermédio desse evangelho, chega à salvação e recebe uma tarefa, levar todas as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus e a reconhecerem que Jesus Cristo é esse Senhor. Por isso o apóstolo Paulo não consegue sequer se apresentar sem explanar o evangelho por completo, sem sequer dar uma explicação completa das razões pelas quais ele vive, porque ele tem uma tarefa que dá sentido à sua vida. E qual é a tarefa que dá sentido à vida do apóstolo Paulo? Levar todos os gentios a reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, em suma, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que, uma vez compreendido que o tema central do Evangelho é Jesus Cristo, esse entendimento traz a nós uma graça, a salvação, mas também traz a nós um apostolado, um comissionamento, o dever de anunciar essa boa notícia a todos. Que boa notícia é essa? Que Jesus é o Senhor sobre todos e que todos devem ser de Jesus. Ainda que o Evangelho se desdobre em coisas sobre a nossa vida, em coisas que Deus faz na nossa vida, Deus traz sentido para a sua vida, Deus traz paz para a sua vida, Deus traz cura para a sua vida, Deus traz alegria para a sua vida, Deus traz renovo para a sua vida, mas o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus e sobre o que Deus fez por intermédio de Jesus. Ainda que ele se desdobre em coisas na sua vida, ainda que ele lhe traga alegria, lhe traga sentido, lhe traga renovo, lhe traga restauração familiar, lhe traga uma restauração no casamento, lhe traga liberdade quanto a algum vício, quanto a essas coisas, o Evangelho faz muitas coisas na nossa vida, mas o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus Cristo e sobre o que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo. E então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que o mundo precisa saber o que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo. O mundo precisa saber não apenas para que o mundo possa dar uma resposta a isso, mas porque Deus, ou melhor, porque Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. O mundo precisa saber que há um Senhor sobre todas as coisas, e esse Senhor é Jesus Cristo. O Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é sobre Jesus, o Filho de Deus, que ressuscitou e se tornou Rei sobre todos nós. Evangelho esse que traz sobre nós uma implicação, o dever de anunciar a todos que todos devem ser de Jesus. Porque o Evangelho não é como uma propaganda de um produto que nós vamos querer ou não levar dependendo da nossa relação com o produto, ou do nosso gosto, ou da nossa satisfação ou não com o produto. O Evangelho está muito mais para uma ordem que vem de uma autoridade, a qual seria bobagem resistir, ou seria bobagem negar essa ordem. Portanto, é assim que o apóstolo Paulo apresenta. Se representa como servo do Senhor, escravo desse Senhor, representante dessa boa notícia. Porque, fundamentalmente, ser de Jesus é a melhor coisa que nós podemos encontrar na nossa vida. Ser de Jesus, e aqui entenda o que significa isso. Ser de Jesus não é só participar da igreja, ser de Jesus não é uma expressão popular que a gente usa, não, eu sou de Jesus, ou eu sou gente boa, uma coisa nesse sentido. Ser de Jesus
significa compreender que você, por intermédio do Evangelho, recebeu uma graça e um apostolado. Recebeu uma graça e um comissionamento da parte de Deus, de fazer com que o mundo saiba que há um Senhor sobre o mundo. E esse Senhor é Jesus Cristo. Então, ser de Jesus é isso. Ser de Jesus é muito mais do que dizer, não, eu sou gente boa, eu sou de Jesus. Ou eu vou na igreja, eu sou de Jesus. Ou eu não sou mal como outras pessoas, porque eu sou de Jesus. Portanto, ser de Jesus é o que fundamentalmente nós precisamos. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer no texto exatamente isso, ali no verso 6. Entre os quais também, verso 5, por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. E ele vai dizer ainda mais no verso 6, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus. Todos, tanto gentios como judeus, foram chamados para ser de Jesus. E ao longo da carta, eu vou usar de vez em quando esse tipo de expressão, gentios e judeus, porque o apóstolo Paulo trata isso. Nós vamos entender ao longo da carta por que ele faz essa divisão, esse momento. No próximo verso, nós já vamos arranhar a superfície desse tema, mas o fato é que o apóstolo Paulo está deixando claro que esse Deus que se revelou por intermédio de uma aliança lá com Abraão, no começo da história daquela nação, que escolheu um povo para ser o seu representante no meio das outras nações, esse Deus não está preocupado apenas em salvar judeus. Ele quer que o mundo todo pertença a Ele, porque o mundo todo pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, sobre todos. E o que nos dá a certeza de poder afirmar isso é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. É porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos que nós podemos afirmar que Ele é Senhor sobre todas as coisas, porque essa é a chancela que Deus deu à obra de Jesus Cristo, lhe coroando Senhor sobre todas as coisas. Então, nós somos comissionados a levar o mundo a saber que o mundo precisa ser de Jesus. Só em Jesus as coisas têm valor. Só em Jesus as coisas têm algum sentido. Só em Jesus as coisas têm, de fato, realidade ou algum sentido para existir. Por isso, o apóstolo Paulo insiste constantemente nessa expressão. Você vai ver tanto na carta aos Romanos, como em todas as outras cartas. Eu já citei em outros momentos, quando nós passamos pela carta de Paulo aos Efésios, quando nós estudamos também a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Coríntios na escola bíblica. Eu já disse aos irmãos que o apóstolo Paulo tem uma expressão que é própria dele. Ele usa muito essa expressão, em Cristo. Constantemente você vai ver ele dizendo, em Cristo. Porque para o apóstolo Paulo, só há sentido se estamos em Cristo. Só há valor se estamos em Cristo. Só há verdade para as nossas vidas se estivermos em Cristo. Porque todos fomos chamados para ser de Jesus, para estar em Cristo, para ser do próprio Cristo. O Evangelho, então, precisa ser o centro das nossas vidas, como é da vida do apóstolo Paulo, porque somente entendendo essa centralidade do Evangelho é que nós vamos poder compreender o que de fato significa ser de Jesus ou estar em Jesus. Partindo agora para o segundo bloco do texto, nós vamos agora do verso 8 até o verso 15, tá? Nós vamos ver agora a relação do apóstolo Paulo com o Evangelho e a igreja agora. Ele expandindo essa relação, o Evangelho é a centralidade da sua vida, ele se define a partir do Evangelho, ele não consegue se definir como um indivíduo sem colocar elementos do Evangelho na definição de quem ele é, mas o apóstolo Paulo também não consegue se definir ou se apresentar sem que ele consiga colocar aquilo que está intimamente ligado com o Evangelho. A igreja está intimamente ligada com o Evangelho. Então o apóstolo Paulo passa logo na sequência, a falar daquilo que está intimamente ligado ao Evangelho. Não existe Evangelho sem igreja e não existe igreja sem Evangelho. Esses são dois elementos que estão unidos desde a sua criação. O Evangelho é anunciado ao mundo por intermédio da igreja e a igreja vive em prol do Evangelho. E é por causa do Evangelho que a igreja existe e a igreja existe para que o Evangelho seja anunciado a todos. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada a todo mundo, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciona. Aqui ele está falando dos irmãos lá de Roma.
pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Que ele está projetando, ele estava sonhando em, a partir de Roma, chegar a outras regiões. Sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estás em Roma. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que ele não plantou, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece, uma igreja que ele não tem a segurança do que esta igreja está fazendo com o evangelho, de como ela está vivendo o evangelho, uma igreja que ele não conviveu com as pessoas que estão ali. É possível que ele tenha alguns parentes lá, como eu citei na introdução, ele conhece alguns indivíduos por nome, nós vamos ver isso no final da carta, mas mesmo assim, note que o apóstolo Paulo ele está tão ligado com o evangelho e automaticamente tão ligado com a igreja, que é parte inerente deste evento de anúncio do evangelho, que o apóstolo Paulo, mesmo sem conhecer essa igreja, mesmo sem saber da qualidade ou do que se está fazendo nessa igreja, ele ora por essa igreja e ele deseja estar com essa igreja. Mesmo assim, o apóstolo Paulo agradece a Deus por aquela igreja e ora por ela. Ele reconhece a fé daqueles irmãos, ele fala bem daqueles irmãos e ele deseja estar com aqueles irmãos. Ele diz, olha, eu oro por vocês, eu sei que a fé de vocês é motivo de alegria por todo o mundo, as pessoas falam da fé de vocês, então eu me alegro com vocês. Ele diz, eu oro por vocês a Deus, eu falo bem de vocês para outras pessoas, ou seja, enquanto ele está conversando com outras pessoas, com outros irmãos em outros lugares, ele diz, olha, a igreja de Roma é uma igreja abençoada, é uma igreja boa, é uma igreja onde os irmãos estão crescendo, onde um trabalho está sendo desenvolvido, porque o apóstolo Paulo ama a igreja, e o seu amor pela igreja está intimamente ligado com o seu amor pelo evangelho. Quem ama o evangelho, ama a igreja. Não dá para viver o evangelho na sua plenitude sem estar inserido no corpo daquele que é o autor do evangelho. Se o evangelho é sobre Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja, se o evangelho é sobre Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja, é impossível você viver o evangelho por completo alheio da igreja. É impossível você viver a experiência completa do evangelho sem estar ligado a uma igreja, sem estar inserido no contexto de uma igreja. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, olha, eu não conheço essa igreja, mas eu amo essa igreja. Eu oro por essa igreja, eu me alegro com essa igreja, eu intercedo por ela, eu peço a Deus que Deus continue abençoando esta igreja. Ao longo da nossa história, e como eu disse aos irmãos, essa carta ela é importante na história da tradição reformada, da tradição protestante. E ao longo do tempo, a própria tradição protestante foi se subdividindo em diversas outras vertentes, em braços teológicos, em interpretações, subdenominações, outras denominações, e isso muitas vezes criou no nosso meio algum tipo de bairrismo. Né? Nós, batistas, muitas vezes, isso está nos nossos anais históricos, a gente não tem que ter vergonha de falhas passadas, né? Mas em tempos passados, em documentos nossos, em jornais nossos, tinha lá algo do tipo, os hereges da igreja fulano de tal, né, falando de outras denominações, assim como também há escritos nossos chamando outros irmãos de outras tradições de desviados ou de hereges ou coisas nesse sentido, como se só nós fôssemos a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro, ele está falando de uma igreja que ele desconhece, mas ele ama essa igreja. Ele ora por essa igreja. Ele ouve boas coisas dessa igreja e ele não coloca em dúvida as boas coisas que ele ouviu daquela igreja. Ele não pensa, tipo assim, não, é impossível que a igreja de Roma seja boa, porque não fui eu que plantei a igreja de Roma. Nenhum dos meus discípulos direto. Timóteo não passou por lá, Tito não passou por lá, tá? Nem mesmo Apolo, que eu conheço, não é meu discípulo direto, mas trabalhou comigo ali na igreja de Corinto, a quem eu posso chancelar o seu trabalho. Não, ele não passou por lá, então eu não posso afirmar a qualidade daquela igreja. Muito pelo contrário, ele ora a Deus constantemente. E perceba só,
isso não foi uma única vez. Ele está há tempo tentando falar com essa igreja, chegar a essa igreja. Diz, olha, eu já tentei inúmeras vezes ir até vocês, mas as coisas foram me impedindo. Aprove ao Senhor que não desse certo os planos e eu não conseguisse chegar a essa igreja. Mas ainda assim o apóstolo Paulo ora e intercede por essa igreja. Porque o evangelho, por sua natureza, o evangelho, por sua natureza e significado, altera a percepção e sentimento daquele que é impactado pelo evangelho em relação a pessoas e coisas. O evangelho altera a nossa percepção em relação a pessoas e coisas. Paulo se alegra com o avanço do evangelho e não apenas o avanço do seu grupo identitário. Paulo não se alegra apenas com o avanço das igrejas que ele plantou, ele se alegra com o avanço do evangelho. Onde mais tiver igreja anunciando o evangelho, mais pessoas saberão que Jesus Cristo é o Senhor. Mais pessoas serão impactadas com a realidade de que Jesus Cristo é Senhor sobre elas. E que o quanto antes elas se renderem ao senhorio de Jesus Cristo, mais rápido elas entenderão e chegarão ao sentido real da vida. Então o apóstolo Paulo se alegra com a igreja de Roma, com o avanço da igreja de Roma, com o desenvolvimento da igreja de Roma, ele ora por aquela igreja, independente dele ter relações pessoais de plantio com aquela igreja. Para aquele que tem o evangelho no centro de sua vida, ou como centro de sua vida, a igreja, aquela por quem o Senhor veio e morreu, se torna essencial. Comece a juntar os pontos aqui. Nós falamos no primeiro tópico, naquele primeiro momento em que o apóstolo Paulo faz a abertura de sua carta, sua apresentação, ele diz que o evangelho é sobre Jesus, Jesus que é o Filho de Deus, Jesus que foi enviado por Deus como homem e morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por quem? Pela igreja. Então, se Jesus Cristo morreu e ressuscitou pela igreja, quem sou eu para dizer que a igreja não presta? Quem sou eu para dizer que posso caminhar sem igreja? Quem sou eu para achar que posso viver o evangelho sozinho na minha casa? Como se eu fizesse algum tipo de sommelier de pastor. Eu então ouço o pastor da igreja A, depois eu ouço o pastor da igreja B, porque esse me apetece, aquele não me apetece. Aquele culto é muito monótono, aquele é muito barulhento. Se o evangelho tocou a sua vida e o evangelho é sobre Jesus, a igreja é importante para você. E você deseja estar ligado à igreja, deseja estar unido com a igreja, deseja estar intimamente participando desta agência que se encarrega de levar essa boa notícia a todos quanto estão por aí precisando ouvir essa mensagem. Então, para aquele que tem o evangelho como centro de sua vida, a igreja, aquela por quem o Senhor Jesus Cristo veio e morreu, se torna essencial. É natural para alguém que tem o evangelho no centro da sua vida e compreende a mensagem do evangelho desejar estar com a igreja, com o povo que já reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se o evangelho dá real sentido à sua vida, meu querido, entenda que você só vai encontrar esse sentido pleno e completo quando você estiver integrado ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E aqui eu estou, obviamente, me referindo tanto à igreja universal, não à igreja universal do reino de Deus, a instituição secular, mas esta igreja que ultrapassa a barreira das denominações, tá? Essa igreja que nós chamamos de igreja invisível, tá? Essa igreja que a gente chama de igreja católica, não a católica de Roma, mas a igreja que é de todos, que é universal, que é católica no sentido original de sua palavra. Esta igreja, obviamente estou me referindo a ela, mas essa igreja, ela vive nas suas pequenas unidades. Ela vive nas suas pequenas agências. Ela vive em um local físico. Essa igreja etérea não vive no espaço. Ela não vive num campo esotérico. Ela é experienciada em um campo físico, em uma igreja, em um templo, em um endereço, em algum lugar onde um grupo de pessoas se reúne, onde lá eles louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, são moldados à imagem e semelhança de Cristo por intermédio da palavra do Senhor, onde eles aprendem como é ser discípulo, como se desenvolver como cristãos e desenvolver a sua caminhada de fé. Ainda que nós estejamos falando dessa igreja que rompe barreiras denominacionais,
Você só vai experimentar essa igreja quando você estiver integrado a uma igreja, que talvez esteja ligada a uma denominação, ou talvez não. Mas o fato é que não dá para ser crente em casa. Então, por favor, meu irmão, rejeite qualquer tipo de movimento de desigrejados. Isso não existe, isso é apócrifo, tá? É quase herético dizer ou clamar para si a ideia de que é possível ser cristão sem estar ligado a um corpo de Deus, sem estar ligado ao corpo de Cristo, a uma igreja local. As igrejas têm dificuldades, têm problemas, têm limitações, têm erros, têm falhas. Eu reconheço todas elas. Desde criança estou dentro do movimento cristão, do movimento evangélico, da tradição batista, e conheço inúmeras outras. Sei de pessoas que já foram machucadas, já foram ofendidas, já foram entristecidas pela ação de pastores, de líderes, de membros, mas isso, ainda que nós tenhamos essas limitações, você não vai conseguir experienciar uma vida real e plena no Evangelho se você não estiver ligado a uma igreja, se você não estiver ligado a um corpo local, um corpo físico local, com outras pessoas que estão caminhando na mesma caminhada de fé, dispostos a aprender mais, a serem moldados, a servirem e adorarem ao Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo deixa claro que para aquele que tem o Evangelho no centro de sua vida, aquele que entende o poder desse Evangelho, este Evangelho que é sobre Jesus Cristo, a igreja se torna essencial, a ponto dele se preocupar, dele se envolver, dele orar, dele se alegrar com uma igreja que ele nunca viu na vida e, ao que tudo indica, talvez nunca tenha visto. Porque, ainda que nós saibamos que ele tenha ido a Roma, quando ele foi a Roma, a primeira viagem que ele foi a Roma, ele ficou preso em uma prisão domiciliar, ficou por 3 anos nessa prisão domiciliar, então ele não teve a liberdade de trafegar pela cidade, talvez não tenha conseguido passar um momento de comunhão com a igreja. Obviamente, os irmãos de lá o visitaram na casa, e já na segunda vez que o apóstolo Paulo vai a Roma, já depois de sua conversão, ele já é lançado em uma masmorra e já aguarda, então, a sua morte, aguarda, então, a sua execução. Então, talvez ele nunca tenha tido essa experiência de ir a um culto daquela igreja, a se reunir na casa daqueles irmãos. Tá? E aqui, obviamente, entenda, naquele tempo não tinha templo, não tinha essa coisa que a gente tem hoje. Tá? As igrejas, de fato, se reuniam em casas. Havia um grupo de irmãos que cediam as suas casas, as pessoas se reuniam, talvez houvesse alguma espécie de escala, hoje na casa do irmão, outra na casa do outro irmão, ainda que esse seja o modelo em que nós começamos, a tendência natural foi a partir do momento que ganhamos liberdade, porque eles faziam isso a partir do momento de uma realidade onde não havia liberdade. A partir do momento que havia liberdade, é natural você se reunir, separar um local, construir uma edificação, ainda que nós creiamos plenamente que esse templo não é sagrado no sentido de que ele é uma espécie de habitação sacrossanta de Deus e que os bancos são sagrados e ninguém pode pisar, as crianças não podem pisar. Ainda que a gente não creia em nada disso, nós ainda cremos que este ambiente é um ambiente consagrado, separado para o culto, para a adoração, e é aqui que nós nos reunimos. Então, todo esse movimento de desigrejado, porque é placa de igreja, isso é muleta, meus irmãos. Tá? É muleta de gente que não quer se envolver com o corpo. É desculpa de pessoas que não querem pagar o preço de andar com outras pessoas. Porque ferro se afia com ferro. A gente só aprende a ser discípulo caminhando com outro discípulo. A gente só aprende que está fazendo errado quando um irmão mais velho na fé vira para a gente e diz: esse caminho que você está caminhando não é bom. Ele vai te levar a algum tipo de situação ruim na sua vida. A gente só aprende a melhorar na vida cristã quando nós somos instigados pelos irmãos. Olha, precisa crescer, meu irmão, vamos andando. Não esmorece, não fica pelo meio do caminho. Desenvolve essa fé, vai caminhando, aprende mais, entende mais, muda o caráter, muda o comportamento a partir da ação do Espírito Santo. É a gente vendo outras pessoas sendo transformadas, é acompanhando a vida de um irmão que chegou na igreja de um jeito e, com o passar do tempo, nós vamos vendo o Espírito Santo moldando aquela pessoa à imagem e semelhança de Jesus. Isso só acontece na experiência da igreja local. Isso não acontece na igreja batista do YouTube. Tá? Não acontece na primeira igreja batista do Facebook ou do Instagram. Isso não acontece nas igrejas virtuais. Essa ideia nem sequer é compreensível, tá? Do ponto de vista teológico, igreja virtual. Tá? Ainda que a gente use ela para falar de uma ferramenta
para se acessar o culto ou ferramentas que a igreja possa te fornecer, do ponto de vista teológico não faz o menor sentido a gente fazer esse tipo de afirmação. Mas entendido isso, podemos então seguir para o último bloco do texto, do verso 16 até o verso 17. Paulo agora então vai falar da sua relação com o Evangelho e da relação com a salvação e a justiça de Deus. Verso 16, verso bastante conhecido, talvez um dos versos mais conhecidos dessa carta, ou talvez um dos versículos mais conhecidos da cristandade. O texto diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Agora ele faz uma referência ao profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. Então, diante desta realidade do Evangelho, do seu significado, das suas implicações, a única conclusão que o apóstolo Paulo chega é que não há razão para ele ter vergonha desse Evangelho ou dessa mensagem. Não há o menor sentido em ele nutrir algum tipo de preocupação, algum tipo de vergonha em relação a esse Evangelho. E por que, talvez, você possa pensar, por que o apóstolo Paulo teria vergonha? Pelas mesmas razões que nós temos vergonha hoje. Pelas mesmas razões que talvez você tenha experimentado em algum momento vergonha em relação ao Evangelho. Olha, obviamente guardado as devidas proporções, caso a caso, tá? Mas tanto lá quanto agora, tá? Essa realidade, essa mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, e a prova disso é que Ele ressuscitou dos mortos, e portanto todos devem reconhecer o seu senhorio, com todas as implicações da aceitação dessa verdade, dessa realidade, desse Evangelho, nunca foi, nem nunca será uma mensagem popular. Essa nunca será uma mensagem que você vai sentar em uma mesa de amigos, em uma roda de amigos, e dizer assim: olha, Jesus Cristo é Senhor. E sabe por que Ele é Senhor? Porque Ele é o prometido por Deus, Ele veio na forma de homem, Ele morreu, ressuscitou, e a ressurreição dele é a prova de que Deus o reconheceu como o seu ungido, e o reconhecendo como seu ungido, ele tornou ele Senhor de todos, e todos nós devemos nos dobrar diante dele. Essa mensagem, esse assunto nunca vai fazer com que as pessoas digam assim: nossa, que assunto legal, converse mais, fale mais, diga mais para nós sobre isso. Esse assunto sempre foi e sempre será impopular. Esse assunto sempre foi e continuará sendo, até o dia que Jesus Cristo voltar, um assunto não bem visto, não quisto, um assunto que incomoda as pessoas. Porque ninguém quer ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você deturpar, der uma adoçada nesse Evangelho, der uma diluída nele, e falar do tipo, como a própria música que o Gabriel e a Aninha cantaram, do Grupo Logos, esse Evangelho que as pessoas não são mais servos, mas passaram a ser Senhor, esse Evangelho que você dá ordem para Jesus, que você marca e diz: olha, eu preciso disso, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um marido, eu preciso de um emprego novo, eu preciso, e o Senhor se vire para resolver, porque eu já fiz a minha parte, eu dei o dízimo, eu frequentei os cultos, eu paguei a minha promessa, eu dei a volta na cidade, eu comprei o cajado não sei de quem, o óleo ungido não sei de onde, eu fui ao Jordão, eu peguei a água do Jordão, eu comprei o tijolo do Muro das Lamentações, eu fiz a minha parte, o Senhor então está em débito comigo, precisa pagar o seu débito, realizando meus desejos. Essa mensagem, ela é bem aceita. É por isso que tem muita igreja cheia. É por isso que tem muita igreja prometendo mundos e fundos, e a igreja fica cheia. Agora, o Evangelho, esse Evangelho no qual a vida do apóstolo Paulo é centrada, esse Evangelho que ele vai explanar ao longo de todo o livro de Romanos, e nós vamos ver que vai chegar momentos dessa carta, especialmente o capítulo 9, onde ele vai falar sobre a doutrina da eleição, da predestinação, em que esses assuntos descerão pela nossa garganta atravessados, com uma sensação de que as coisas não estão fazendo sentido. Tantos outros assuntos o apóstolo Paulo vai tratar, quando a gente chegar nessa relação entre Israel e igreja, alguma coisa pode soar estranha aos nossos ouvidos, mas esse Evangelho, ele nunca será um assunto agradável a todos. Mas ainda assim, ele é o único poder para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho é o único meio pelo qual alguém
pode reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. A única forma de alguém reconhecer que Jesus Cristo é esse prometido, é esse enviado como homem que morre e ressuscita, e essa ressurreição é a prova de que Deus aprovou o seu trabalho e por isso o colocou como Senhor sobre todas as coisas. Esse evangelho somente ele pode transformar a vida de alguém. Somente esta mensagem pode mudar a perspectiva de alguém sobre a realidade. Então é somente essa mensagem, a de que Jesus, o Filho de Deus, nasceu como um de nós, morreu em santidade, por isso foi ressuscitado por Deus e proclamado Senhor sobre todas as coisas. Essa mensagem é a única que pode converter corações. É por isso que o apóstolo Paulo não tem vergonha dela. É por isso que ele nos instrui, nos estimula a também não ter vergonha dela. É por isso que ela é poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê nessa boa notícia receberá a graça da salvação. Todo aquele que depositar a sua confiança nesta verdade receberá a graça da salvação. E essa crença que só é possível mediante a fé, pois aquele que crê por fé nessa mensagem recebe a justificação. Não é à toa que na história da cristandade, ou na história da tradição protestante reformada, esse verso é tão importante. Porque até então, em um determinado momento da caminhada desta mesma igreja, a igreja que nasce lá no meio dos apóstolos e é desenvolvida ao longo do mundo, em um determinado momento, assuntos outros, percepções outras foram sendo introduzidas e meios distintos para chegar à salvação começaram a ser apresentados. Então, quando Lutero se depara com esta verdade, com esse texto, o justo viverá pela fé, e ele entende que esta mensagem, a crença nessa mensagem, é a única coisa que precisamos para chegar à salvação. É por isso que ele diz, é como se meus olhos se abrissem e eu pudesse finalmente vislumbrar a luz, finalmente entender a verdade. Então, esta mensagem chega aos nossos corações pelo anúncio do Evangelho e nós cremos nela pela fé. Por isso, o justo vive pela fé. Aquele que crê nessa mensagem recebe a justificação de Deus, a justificação de seus pecados, e esta mensagem, ela transforma o seu coração e traz salvação. Em Jesus, o Messias, o centro do Evangelho, Deus se mostrou fiel às suas promessas e alianças, e os que creram na boa nova a respeito de Jesus entenderam que essa fidelidade os abraçará em uma salvação que eles jamais perderão, jamais poderá lhes ser tirada. Então, por que o apóstolo Paulo não tem vergonha desse evangelho? Porque essa é a única forma de alguém chegar à salvação. Meu querido, nessa noite você precisa se abraçar com esse evangelho, porque somente este evangelho pode transformar a vida daquela pessoa que você deseja, que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daquele que você almeja, que um dia entenda a mesma verdade espiritual que você já entendeu. É só essa mensagem. Não existe outra mensagem. Não existe uma meia mensagem. Não dá para apresentar essa mensagem pela metade ou só uma parte dela. Isso fica claro quando o apóstolo Paulo começa a se apresentar e ele belisca o assunto evangelho, ele não consegue terminar de falar dele sem ter falado todo o evangelho, sem ter expressado todo o evangelho em sua plenitude e completude. Portanto, meu querido, é impossível para nós, se desejarmos ter o evangelho no centro de nossas vidas, viver com vergonha desse texto, viver com vergonha dessa verdade ou viver alheio a essa realidade. Deixe-me finalizar com algumas conclusões e aplicações. Nessa não ortodoxa apresentação epistolar, o apóstolo Paulo consegue nos mostrar como o evangelho está no centro da sua vida e como ele deve estar no centro da vida de todo cristão. Ele fez aqui um pequeno resumo do que ele vai desenvolver ao longo de toda a carta, mas é um pequeno resumo das maiores maravilhas que a humanidade já ouviu. Cristo e o seu evangelho é o tema da vida daqueles que já foram alcançados por essa mensagem. Se o evangelho já alcançou a sua vida, saiba que o tema da sua vida é o evangelho. O assunto que deveria ocupar a sua mente todos os dias, de manhã até de noite, é o evangelho.
Você deveria enxergar e interpretar o mundo pela ótica do Evangelho. Porque se você deseja, de fato, se envolver com esse Evangelho, como o apóstolo Paulo se envolveu, ele precisa ser o centro e o sentido da sua vida. Deixe-me fazer 2 aplicações aqui, aplicações breves e simples, ainda que exijam de nós respostas definitivas. Quero primeiramente falar com aqueles que estão entre nós, ou porventura estejam nos ouvindo, que ainda não foram impactados pelo Evangelho, que ainda não confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O que eu posso lhe dizer, depois de ter explanado o que é esse Evangelho, a partir das palavras do apóstolo Paulo, é: creia nesta mensagem. Creia nessa mensagem, porque só essa mensagem pode transformar a sua vida. Nenhuma outra mensagem vai trazer real sentido para a sua vida. Nenhuma outra mensagem vai lhe dar a segurança da salvação que esta mensagem pode dar. Nenhuma outra mensagem poderá transformar a sua vida como esta mensagem pode transformar. Então, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que eu lhe recomendo, o que eu lhe digo, o que eu afirmo a você é: creia em Jesus Cristo. Creia nesse Evangelho. Confesse esse Evangelho. Renda-se a esse senhorio, porque somente Ele é poder de Deus para a sua salvação. Agora, aos que já foram impactados, àqueles que já confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já tiveram uma relação pessoal com esse Evangelho, creiam que essa é a única mensagem que pode mudar o mundo. Essa é a única mensagem que pode mudar o mundo. Compreendo que nos foi dado uma graça, a graça da salvação, mas também nos foi dado um dever, nos foi dado um apostolado. Esse apostolado que é o de fazer outros discípulos do Senhor. É de fazer com que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. E o mundo só vai saber quando nós anunciarmos o Evangelho. Não adianta as pessoas conhecerem o cristianismo culturalmente. Quem é Jesus? Jesus é o Deus dos cristãos, é o Senhor dos cristãos, é aqueles a quem os cristãos adoram. Isso não é suficiente para a salvação de ninguém. E isso não completa a nossa tarefa, não completa o nosso apostolado, não é a prática do nosso apostolado. A prática do apostolado que nos foi dado é de anunciar esse Evangelho por completo. O Evangelho que é sobre Jesus Cristo que foi prometido pelos profetas, que veio humanamente entre nós como filho de Davi, que morreu e ressuscitou por obra de Deus, por obra do Espírito da Santidade, e hoje é Senhor sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Esse Evangelho precisa ser anunciado, e a tarefa é minha e a tarefa é sua. A tarefa é nossa, a tarefa é da igreja, a tarefa é do povo que reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, tenhamos coragem para fazer do Evangelho o centro das nossas vidas. Ao longo dessa série de mensagens, a minha expectativa é que nós sejamos impactados de forma especial pelo apóstolo Paulo, a entendermos que o Evangelho precisa estar no centro de nossas vidas e nós nos esforcemos em transformar de fato o Evangelho no centro de nossas vidas. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça.